Olá, povo de Deus, como estão os amados? Tudo bem? Espero que vocês estejam na paz, firmados na rocha. A rocha é Cristo Jesus. Essa é mais uma edição do Minutos Vivos. Eu sou o pastor Elias Rios. Hoje eu quero falar a respeito de um tema que nem sempre as pessoas querem ouvir. É um tema perturbador, vamos colocar desta forma. Com certeza é perturbador, porque além de ele ser perturbador, é aterrorizante. As consequências são terríveis, indescritíveis. As consequências são maiores do que aquilo que nós podemos imaginar como terrível. É claro que me refiro à prática do pecado. Aquela atração terrível pela prática do pecado. O pecado torna-se atraente para muitos e nada os impede de seguir em frente na sua vontade, na sua sede, pela prática do pecado. Mesmo que a prática do pecado venha resumir-se numa latinha de cerveja, num arrastapé, num forró, numa tragada a um cigarro, seja ele aquele cigarro permitido ou não permitido, nas drogas. Enfim, nós vemos, irmãos, que a atração pelo pecado, ela manifesta-se de diversas formas e tamanhos. Muitos querem um pecado grande, outros um pecado pequeno. Na verdade, quando você desobedece ao Todo-Poderoso, eis aí a prática do pecado vindo à existência. Entenda isso. Não há pecados grandes nem tampouco pequeno, pois o pecado constitui-se na desobediência aos princípios do Senhor. Mas é preciso entender, irmãos, que o pecado é movido por uma força. Existe uma força por trás. E essa força, ela não vem de Deus, não te enganes. O Senhor não leva ninguém a pecar. Deus não quer que você curta o pecado. Deus não satisfaz-se no pecado. Mas é uma força sobrenatural, poderosa, que vem do mundo espiritual, do mundo das trevas. É uma força que procede do diabo. Não te enganes. Aquela sede que você tem pelo pecado, o desejo de pecar, de participar daquilo que você sabe que desagrada a Deus. Eis aí a força oriunda do mundo espiritual, das trevas. É o diabo te oprimindo e plantando no teu coração o desejo em fazer aquilo que desagrada a Deus. Não te enganes, eis a verdade. Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo escreve aos romanos, ouça com atenção: pois o salário do pecado é a morte. O salário, a recompensa do pecado é a morte. Veja aí, amados, eis a afirmação da palavra. E quando você lê toda a Bíblia, você há de ver que toda a prática do pecado tem como consequência a morte. Mas não apenas a morte física, mas também a morte espiritual. Aquela que te lança no inferno, onde você há de sofrer eternamente apenas porque curtiu um pecado que muitas vezes aos olhos do homem é pequenininho. Oh, o que é que tem? Olha só o tamanho do pecado, mínimo, assim, desse tamanho. Mas você curtiu o pecado. Ele conseguiu atrair você. Ele conseguiu tirar você da presença do Todo-Poderoso. Ele conseguiu levá-lo a atrair a Cristo. Que coisa terrível, não é, irmãos? Quando nós olhamos para Judas Iscariotes, muitas vezes as pessoas condenam-o porque ele traiu Jesus. Mas há quantos que não estão traindo Jesus por 30 moedas, mas pela prática de um pecado tão pequenininho, insignificante, não é? Claro, me refiro ao pecado pequeno, aquele que o homem não dá muito valor. Mas é por esta coisa sem valor que muitos estão trocando Jesus. E claro, insistem na prática do pecado. Oh, meu Deus! É uma opção pessoal, uma escolha particular. E fica em evidência que estes que praticam o pecado, sejam grandes e ou pequenos aos olhos do homem, fica em evidência que não conhecem a Deus.
não sabem quem é Deus. Infelizmente, falta-lhes o temor ao Senhor, aquele que condena a alma ao inferno. E, infelizmente, falta-lhes o amor de fato a Deus. Mesmo que muitas vezes afirmem: eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. Eu quero afirmar para você, à luz da palavra de Deus, que estes são indesculpáveis. Se você tem trocado Deus pelo pecado, tem sido atraído pelo pecado, se você tem curtido, praticado o pecado, mesmo que seja pequenininho aos olhos do homem, olha só, você é indesculpável diante do Senhor. Você está debaixo de condenação. Não brinque com o Senhor. Não brinquem com Deus. Todos hão de pagar pelas suas escolhas. Amém? E eu quero chamá-lo a atenção para esse detalhe. Com o Senhor não se brinca. Mesmo que você o entenda como a essência do amor. Deus é a essência do amor. De fato, o é. É impossível negar que Deus é o amor em pessoa. Mas não te esqueças que Ele também é a justiça em pessoa. E se Ele fala para você, a recompensa, o salário do pecado é a morte, Ele não vai negar-se a si mesmo para justificar você, de forma alguma. Essa sentença há de cumprir-se na vida do pecador. Mas Jesus é amor, Jesus vai dar um jeitinho. Não vai. É a justiça do Senhor. Está pré-estabelecida nesse texto. Ele determinou a você, Ele revelou a você, Ele falou contigo. A recompensa, o salário, as consequências da prática do pecado é a morte. Você já sabe disso. Não há como desculpar-se diante do Senhor, por mais que seja atraente o pecado. Fique atento. Eu quero dizer ainda que quando você pratica o pecado, você curte o pecado, você é atraído pelo pecado, fica explícito o quão você odeia Deus, o quanto és inimigo de Deus, o quanto és traidor do Senhor. De certa forma, um colega de Judas Iscariotes. Veja como terrível é a prática do pecado. E não ficarão isentos da condenação, porque essa é a sentença que está na palavra de Deus àqueles que não querem saber de Deus, aqueles que são atraídos pelo pecado e deixam-se envolver por Satanás, deixam-se envolver pela atmosfera produzida pelo mundo das trevas. Curtem o mundo das trevas, satisfazem-se no pecado. Infelizmente você está debaixo de condenação, mas hoje é tempo de uma mudança. Fique atento a esta palavra. Amém? Fique atento. Vamos orar. Amado Deus, desperta nesses corações o temor, para que voltem-se para Ti, arrependido, confessando os seus pecados, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós não podemos de forma alguma menosprezar a palavra de Deus. Ela é a orientação que nós temos, a revelação para que, através do cumprimento de suas ordenanças, agradarmos o Todo-Poderoso. Procure encaixar-se nessa verdade. O pecado é terrível. Ele leva o homem à condenação eterna. Não te esqueças disso, ok? Veja nosso canal no YouTube, youtube.com/missãovivos. Nós temos quase 3.000 títulos para edificar a tua vida. E para que você conheça mais o Senhor, busque cada dia com mais intensidade, leia muito a Bíblia. É indispensável a leitura da Bíblia. E associe a leitura da Bíblia ao nosso livro, a leitura do nosso livro, O Caminho, Princípios Básicos da Fé Cristã. Com certeza você há de deixar-se mover ainda mais por aquilo que é de Deus, se envolver-se pelo santo e bendito Espírito do Senhor. Uma palavra firme e forte para a tua vida. Princípios que são relembrados para que você possa viver a verdade do Senhor acima de todas as coisas. Adquira-o, entre em contato, tá bom? Um abraço do Pastor Elias. Sim, não esqueça de... Vamos lá, vamos divulgar esse vídeo, vamos compartilhar, vamos enviar no grupo da igreja, dos amigos, do trabalho, da família, enfim, vamos lá. Na lista de transmissão, vamos compartilhar.
Um abraço do pastor Elias e até o próximo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.